Bom dia, Beto, bom dia, Tainá. Bom dia. Sabe, Beto, quando eu me casei, eu sempre sonhei em construir uma família. Acho que é o sonho de qualquer pessoa, né? No entanto, a vida tem os seus próprios planos. E após algumas tentativas frustradas, nós descobrimos que a minha esposa não poderia ter filhos nunca, por conta de um problema de saúde. E o diagnóstico atingiu-nos como um raio, sabe? O silêncio em casa se tornou ensurdecedor. A minha esposa entrou em uma pré-depressão. Ela lidou com a notícia com uma força que eu nunca soube que ela tinha, mas ela conseguiu contornar com muita dor, sabe? A dor estava presente ali, dava para perceber, era perceptível. E ela então começou a buscar alternativas. Nós arrumamos um animal de estimação, começamos a cultivar plantas também em casa, uma maneira de distrair, sabe? E foi assim que um dia ela apareceu em casa com um bebê reborn. Os bebês realistas. Era um boneco incrivelmente realista, Beto, uma coisa maluca. Os olhos pareciam estar vivos, sabe? Uma pele macia ao toque, uma loucura. Eu fiquei perplexo, sem entender como ela pensava que isso poderia resolver a nossa situação. Nos dias seguintes, ela começou a tratá-lo como se fosse o nosso filho. Isso já me acendeu uma luz de alerta. Ela deu-lhe o nome de Lucas. Passou horas arrumando o quarto, decorando com brinquedos, com roupas. E as tardes eram dedicadas a dar banho no boneco, sabe? A vestir suas roupinhas e até mesmo prepará-lo para dormir. E eu observava aquilo sentindo uma mistura de confusão e tristeza também, né? Por ver ela nessa situação, minha esposa, pessoa que eu amo. Para ela, Lucas não era apenas um boneco. Era a representação de um sonho que não poderia se realizar, sabe? E ela me chamava para participar desse mundo que ela havia criado. Sempre me chamando. No início, lógico, eu hesitei. Só que a paixão e a dedicação dela eram contagiantes e ela é o amor da minha vida. Em um momento de fraqueza, eu decidi entrar na brincadeira e comecei a ajudar a montar o berço. Em alguns momentos eu até pegava o Lucas no colo, embora soubesse que era apenas um boneco. Mas a cada risada dela e a felicidade dela, eu sentia que era um pequeno alívio para o meu coração e para o dela também. Eu comecei a notar que ela estava feliz com aquela situação. Ela organizava passeios no parque, onde levava o Lucas, o bebê reborn. Levava em um carrinho, as pessoas olhavam. Algumas, quando percebiam que era um boneco, ficavam estarrecidas. Outras sorriam, outras com expressão de estranheza. Só que ela não se importava com nada disso, sabe? E ela conversava com o Lucas como se ele pudesse responder, contando histórias, compartilhando seus sonhos. E eu ali, acompanhando mais ou menos nessa viagem, tentando me convencer de que estava tudo bem, que era só uma fase, um período que ia passar. Só que a situação se tornou uma rotina estranha, sabe? Uma rotina confrontante. Em casa, ela fazia questão de preparar a mamadeira, colocava o Lucas para dormir todas as noites. E eu, que nunca pensei que me envolveria em um cenário tão surreal, acabei me envolvendo pela necessidade do amor, de ver ela amar, de cuidar. Era algo que eu podia ignorar, mas eu não consegui. E a cada dia que passava eu percebia que, de alguma forma, nós estávamos criando uma nova dinâmica para lidar com a dor da perda, sabe? No entanto, a dúvida e a confusão começaram a me consumir a partir de então. Estaria eu apoiando uma ilusão? E se isso afastasse ela de verdade da realidade? E claro que eu me preocupo com o futuro. O que acontecerá quando ela perceber que Lucas não é de verdade mesmo? E como eu vou ajudar ela a lidar com isso, a quebrar esse carinho e essa felicidade que ela tem por ele? E agora eu me encontro aqui, em uma encruzilhada.
Eu devo continuar a apoiar esse mundo que ela criou? Ou é hora de confrontá-la de verdade? E se sim, como fazer sem magoar? Eu tô perdido, sem saber qual o caminho certo seguir. O que vocês acham? Como eu deveria agir nessa situação complicada que eu me encontro? É o que pergunta o nosso amigo no Opinando de hoje. Meu Deus, e vem à tona com um assunto que tá super em alta, que é justamente sobre os bebês reborns, né? Olha que eu segurei essa história, que ela já chegou há algum tempo, e eu não tinha contado ainda esperando o Dia das Mães, mas eu percebi mesmo que nas últimas semanas muitas matérias a respeito disso, muitas pessoas mostrando na televisão, e eu decidi então contar hoje, depois do Dia das Mães, na segunda-feira, né, Tainá? Perfeito. Vamos lá então? Bora lá. Vamos ouvir a opinião da maior família do Brasil. Vai lá agora, dê a sua opinião, o que você acha dessa história toda? Fala comigo, fala com ele. E aí, hein? O apego ao Lucas tá demais. É como se fosse um filho. Pois é. Uma loucura. Então vai lá, dê sua opinião. Eu já vou começar esse último bloco de opiniões aqui com uma opinião muito importante. Quero ouvir. Muito importante. Que diz o seguinte, ó, presta atenção aí. Alô, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Tainá. Tudo bem? Bom dia. Tudo, meu amor. Tenho uma experiência muito positiva com o bebê reborn. Logo que eu me casei, eu queria muito engravidar também. E pela ansiedade, por conta de alguns problemas também, eu demorei muito para engravidar. E eu comprei um bebê reborn. Aí eu tratei como bebê também. Eu era minha bebezinha, eu cuidava, passava perfume, comprei um monte de roupinha, trocava roupinha, fralda, levava em todos os lugares, nas festas, no shopping, na missa. Carregava como se fosse minha filha mesmo. Olha Tinha um aí. bercinho no quarto. E uns 6 meses depois eu engravidei. Aí a minha filha tratou ela também, né? Porque bebê reborn foi dela. Hoje ela tem 15 anos, eu tenho um filho de 12 também. E foi muito bom pra mim. Eu acho que tirou um pouco a ansiedade. Tá aí, ó, a experiência dela. Só que Interessante. um detalhe é que ela pode ter filhos, né? Sim. Ela pode, mas foi legal você dividir essa experiência conosco aqui, viu, meu amor? Um beijo grande pra você. Obrigado. Alô, bom Oi, dia. Beto, oi, Tainá, bom dia. Bom dia. Legal. Bacana o assunto de hoje. Bom, é natural a gente eleger alguns objetos aí para lidar com o sofrimento nosso, né? Quando a gente é criança, a gente elege a naninha ali para substituir a ausência da mãe, mas ela é algo que faz um laço, né? A criança sabe que a naninha não é a mãe. Neste caso aí, a gente está vendo uma denegação da realidade, né? A pessoa está denegando ali a impossibilidade de parir, de ser mãe nesse sentido, né? E aí a denegação é um problema sério. Isso é como a gente está lidando com os nossos sofrimentos atuais. A IA também tá entrando nesse lugar, né, pessoal? Aí se relacionando com gente que não existe, né, por IA. Verdade. Bom, assunto aí que demanda, que o pessoal tá falando aí, vai pro terapeuta. É isso. Abraço, bom dia. Outro abraço, obrigado pela opinião. É verdade, né? Pessoas se relacionando com a inteligência artificial. Conversando, desabafando. Ai, meu Deus, não é fácil. Esses os tempos modernos. Tá Ai. Bom dia, Betinho. Bom dia, Tainá, que é a Fran de Itápolis. Oi, Fran. Olha, muito se falou em adoção de uma criança Certo. de verdade, né? Só que a criança de verdade vai muito além de um quarto bonito, de fotos no Instagram, de uma vida perfeita. A criança de verdade, tem dia que ela vai parar no hospital, ela chora, tem dia que você não tá bem, você tem que cuidar dessa criança, porque ele é seu filho. Verdade. Então, antes dela pensar em adotar uma criança de verdade, ela tinha que passar por muitos profissionais, para ela entender, assim, que cuidar de uma outra vida além da dela, vai muito além do que um quarto bonito. Tá aí, ó, a opinião da nossa. Muitas opiniões hoje aqui, não dá por conta do tempo. Mas e aí, Tainá, o que você acha dessa história? Então, Betinho, no caso dessa situação, esse bebê reborn, né, tá servindo como um objeto de conforto e apoio emocional pra Mas até esposa, quando? né? Pois é, então, e como se essa relação com o bebê reborn fosse uma fuga da realidade, né? Então é preciso ter cuidado e buscar a ajuda de um psicólogo, porque como é um sonho em comum dos dois de serem pais, então por que não entrarem numa fila de adoção? Por mais burocrático e demorado que seja, seria a melhor solução e o melhor caminho, né? É verdade, verdade. Bom, assunto complicado, polêmico. Polêmico. Eu desejo boa sorte pra ele e eu acho que tem que pensar nessa hipótese da adoção mesmo. Tem que Sim. pensar se querem realmente ter um filho, né? Ah, tinha um outro depoimento aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é fundamental também, ó. Ô Beto, bom dia. O meu filho é um bebê de adoção e foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Eu não pude dar um filho biológico à minha esposa, só que nós tomamos a melhor decisão das nossas vidas. Hoje o meu filho tá com 7 anos de idade, é o meu parceiro, é o meu grude, Beto. É um amor que eu não consigo descrever, é uma loucura. Amo meu filho demais. Olha aí que loucura, ó. Ai, que Uma amor, adoção. olha só. Uma adoção.
Olha, e já abre aqui a mente dele, do nosso amigo, para de repente começar a conversar com a esposa a respeito disso. Com certeza. Não é? Com certeza. E junto das polêmicas que nós temos todos os dias, nós temos também os influenciadores, os funkeiros. O que eu tô querendo dizer com isso? Que hoje, no Foca na Fofoca, eu trago uma polêmica aqui. Ai, Jesus. Você viu o que o MC Rian aprontou no fim de semana? Não vi. Não viu? Então não tô sabendo. daqui a pouquinho nós vamos jogar no Foca na Fofoca essa história e eu vou saber da nossa família. Pode tudo? Um funkeiro, um influenciador digital pode fazer qualquer coisa? Porque ele fez uma coisa muito feia e acha que tá tudo normal, acha que aquilo lá foi beleza, foi bacana. Então daqui a pouquinho fica comigo aqui que nós teremos também o Foca na Fofoca.